Ele que abre as comportas do céu para nos abençoar. Mas quando nós achamos que as nossas bênçãos vêm por nosso mérito próprio, aí, diga você que é ilusão sua. E muitos só vão perceber isso quando estão à beira da morte. A beira da morte é algo que fica assim como um fio, sabe? A gente acha que a gente está com saúde hoje e a gente nem se lembra do amanhã e do próximo. Nós somos egoístas. O ser humano é tendencioso a ser egoísta, a querer só para si, a olhar só para o seu umbigo. Mas Jesus, ele é amor. E Jesus, ele nos impulsiona a olhar para o seu próximo. Ele diz, olha, amai a teu Deus acima de todas as coisas e até o próximo como a si mesmo. Será que nós temos amado nosso irmão como a mim mesmo? Será que eu tenho cuidado em cuidar do nosso irmão como eu tenho cuidado comigo mesmo? Mas é justamente isso. Cuidado no ferir, no agir, nas palavras. Porque até as palavras que nós proferimos para os nossos irmãos, muitas das vezes traz uma dor terrível, que chega a levar a pessoa para um leito. Eu já vi pastores entrar em cenário terríveis, tenebrosos, de depressão até, de surgir tumores em seu corpo, porque a dor foi tão profunda que atingiu a alma. E a missionária, mas por que você está dizendo isso? Se não era pastor, será que ele não tinha fé? Tem fé. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos acautelar, nós devemos ser cautelosos. Porque se a gente não for cautelosos, vamos cair acautelados. Temos que ser vigilantes no agir, no falar, em quem entra em nossa casa, em quem nós conversamos, em quem nós nos sentamos. Porque nos tempos de hoje está acontecendo muito isso. E eu quero deixar aqui para os meus irmãos, eu ia levar, mas eu vou deixar uma mensagem aqui, vou ser breve, né? Porque assim, Deus já falou comigo aqui, vai continuar falando com você, e que nós possamos ser revestidos através dessa palavra e não deixar o nosso coração endurecido. O grande problema é porque nós já passamos por tantas dores que nós achamos que nada que vier vai ser verdadeiro, vai ser genuíno, mas eu quero te dizer que esta palavra não é minha, não é sua, essa palavra é do Senhor. E a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela cura, ela salva, ela liberta e ela transforma. A palavra do Senhor, ela é imutável e eu creio nesta palavra. Eu quero te dizer que foi através dessa palavra que eu me acheguei a Deus e Deus se achegou a mim. Eu creio nesta palavra de tal maneira que eu levantei minhas mãos ao céu e disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por mais dificuldades que eu enfrentei e continuo enfrentando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando eu tive um encontro com o Senhor, eu não quis que esse encontro fosse só meu, mas que também fosse da minha família. Porque a salvação, ela é real, mas para a salvação ser alcançada, é preciso nós nos arrependermos e confessarmos e andar em santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O mundo pode dizer, mas o Senhor me ama, missionária, como eu sou. Sim, porque você é criação do Senhor, o Senhor te fez, o Senhor te ama, mas o Senhor abomina o que você tem feito aos olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor é como chama de fogo. Ninguém se esconde do Senhor. Então, muitas das vezes, você pode estar escondido de mim, você pode estar escondido do seu vizinho, do seu irmão, mas do Senhor, não. E Satanás, ele brama 24 horas, também está te vendo. Está trilhando o caminho que vai te levar ao inferno, e isso é real. Porque Deus permitiu que houvesse céu e inferno, porque todo aquele que se converter, confessar, será salvo. Mas aquele que não se arrepender e não confessar a Jesus, não será salvo. Todo aquele que não tiver entendimento, que tem que nascer da algo do Espírito de novo, não será salvo. Porque este mundo já foi entregue a Satanás. Este mundo é governado por Satanás. O Senhor não veio buscar ainda a sua igreja, porque está tendo misericórdia de mim e de você, para que você possa se arrepender, se converter e voltar-se ao caminho do Senhor. Glória! Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Este tempo aqui é momentâneo, mas o céu é eternidade. Você quer morar no céu?
onde não haverá choro, não haverá pranto, onde não haverá dor. Se você quer morar no céu, levante suas mãos, glorifique ao Senhor, se renda ao Senhor, confesse, declare com a sua voz: Senhor, eu preciso de Ti, eu me rendo a Ti. Senhor, perdoa meus erros, perdoa as minhas falhas. O Senhor estará com os braços abertos para você. Quando o Senhor inclinar o seu ouvido para ti, quando o Senhor olhar para você, quando o Senhor olhar para o teu coração e ver sinceridade, o Senhor pagará tudo aquilo de errado que você já fez e escreverá uma nova história para você. Você receberá uma página em branco para viver uma nova história com Cristo, uma história que seja agradável aos olhos do Senhor. E Satanás verá que você rejeitou este mundo em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui para meditação minha e de você que estão aqui, de todos aqueles que ainda irão ver esta mensagem, que irão ouvir esta mensagem, no livro de Jonas, capítulo 1, essa mensagem ela tem aquecido o meu coração. Capítulo 1, versículo 1 em diante, que vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou passagem e o embarcou no navio para ir com ela para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava pronto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um aos seus deuses. Lançaram ao mar carga que estava no navio para que ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O que eu quero citar primeiramente são as ordenanças do Senhor, que Deus dá uma ordem a Jonas e manda ele levantar-se e ir a Tarsis, pregar a Nínive, pregar contra aquela cidade, porque a maldade daquela cidade já estava subindo aos narinas do Senhor. E Deus mandava ele pregoar, dizendo que já estava vindo, que o Senhor já iria vir, e que iria haver destruição, que está à base de 40 dias ia haver destruição. Mas Jonas, com medo daquela cidade, uma cidade muito violenta, uma cidade terrível, uma cidade cruel, que sacrificava criança, cortava a cabeça, que pendurava até nas estacas, era uma cidade terrível, mas uma cidade que não conhecia o Senhor, que não entendia o que era o Senhor ainda. Se ouvia até falar, mas ainda não entendia que o Senhor chegaria até ela. É como se este mundo que nós estamos vivendo aqui, nós estamos dizendo: olha, o Senhor está perto de vir, o Senhor irá vir. E as pessoas continuam vivendo as suas vidas normais, achando que vai demorar, achando que não vai acontecer. Mas de repente, no céu raia, de repente vem um estrondo, pessoas são arrebatadas, de repente a trombeta soará. E aí você entende, chegou o grande dia do Senhor. Porque desde a antiguidade nós já ouvimos falar que haverá o grande dia do Senhor. Mas as pessoas não dão crédito, porque o dia do Senhor ainda não chegou. E a Bíblia diz que um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos pode ser como um dia. O Senhor está preparando o dia exato para vir. E o Senhor está preparando a sua igreja para que ela se arrependa, para que ela se converta e para que ela volte ao Senhor. Porque durante esse período, muitos estão ao léu, vivendo as suas vidas sem temor ao Senhor. Mas o temor ao Senhor, eu quero te dizer que é a fonte de vida. Temer ao Senhor, missionário, assim, porque o Senhor é o dono da vida, Ele dá a vida, Ele tira a vida. O Senhor, Ele pode transformar o mal em bem. Mas às vezes nós tememos mais ao homem do que a Deus. Mas o Senhor criou o céu, criou a terra e também formou as trevas.
Eu quero te dizer que o Senhor, Ele domina tudo, nada foge do controle de suas mãos. Assim como Jonas achou que fugindo da presença do Senhor, pegando um navio e indo para Tarsis, o Senhor não iria ver. Como ele sabia que o Senhor é manso, é humilde, como o Senhor é passivo, tardio em irar-se, é bondoso, a sua benevolência é tremenda, ele achou que, o Senhor não vai fazer nenhum mal, mas o Senhor deu uma ordem. Existe a diferença de enquanto o Senhor está dando um tempo para você se decidir, você fazer o que você quiser. Mas quando o Senhor dá uma ordem, olha, chegou o fim, chegou o momento agora de você se levantar, tomar uma posição e fazer o que eu te ordeno. Olha, está chegando o fim, ou é vida ou é morte. Deus está dando livramento hoje. Livramento de vida para você, que ainda não entendeu que o Senhor é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, mas Ele também permite o mal. Porque a escolha está com você, você determina se você quer seguir as orientações do Senhor, se você quer continuar seguindo o seu intuito. O intuito enganoso do teu coração, te levando para o perigo, te levando para o abismo e te levando para a destruição sem fim. Mas o Senhor, quando viu Jonas pegando o navio para Tarsis, o Senhor logo deu uma ordem ao mar. Porque quando o Senhor dá ordem ao mar, o mar obedece. O Senhor dá ordem ao vento, o vento obedece. O Senhor dá ordem ao fogo, o fogo obedece. Mas o Senhor dá ordem ao ser humano e ele é terrível, ele quer ir contra a vontade do Senhor. E nesta noite o Senhor te convida a encontro com Ele. Porque Ele domina o céu, domina a terra e domina você. Você não se manda, você é comandado pelo Senhor. Deus está dando apenas um tempo, porque Deus não é aquele que quer você à força, não, Ele é uma escolha. Deus te formou para você ser adorador. Mas tem os filhos das trevas, que foi nascido para destruição, que quer destruir os filhos da luz. Eu quero te dizer que você é luz. Não se deixe ser enganado pela voz do opressor, querendo destruir os planos de Deus para a tua vida. E Jonas, quando se escondeu naquele navio, entrou naquele navio, no fundo ali dormia. Aqueles marinheiros não conheciam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não conheciam o Deus dos hebreus. E eles clamavam aos seus deuses, cada um para que os salvasse. Mas nenhum foi capaz de os salvar. Assim também nesta noite eu te digo que ninguém é capaz de te salvar. O único que pode te salvar é o grande Eu Sou, o Criador do céu e da terra. O único que pode te salvar é aquele que enviou o Cristo para consumir todo o pecado da terra. E com ele levou todo o pecado para que você fosse salvo. O maior preço Jesus já pagou na cruz. Porque você acha que a cruz que você carrega é pesada. Jesus disse, se você está achando que é pesado, Jesus disse, vinde a mim todos aqueles que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque o meu fardo é leve. E nós andamos com fardo que não é nosso. Além de nós carregar o nosso próprio fardo, nós ainda queremos carregar o fardo do mundo. Ainda queremos atribuir as nossas dores ao mundo. Mas eu quero te dizer que esse fardo que você está recarregando é consequência das suas escolhas. Você tem escolha hoje de escolher entre o bem e o mal. Entre o caminho da treva e o caminho da luz. Só existe um caminho da luz, que é Jesus. Andar em obediência com a sua palavra. Aleluia. Porque Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Deus, Ele vê tudo, Ele enxerga tudo. Você não pode se esconder dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor é como chama de fogo. Mesmo que você desça mais profundo abismo, ainda assim o Senhor consegue te ver. E se você clamar como Jonas clamou, do ventre daquele peixe, se o Senhor encontrar sinceridade, o Senhor é capaz de dar ordem ao peixe para que te vomite em tal lugar, como foi assim com Jonas. Quando Jonas achou que estava escondidinho, dormindo ali, chegou o marinheiro, ei, por que você está dormindo aí? Levanta, clama aos teus deuses para que nós possamos ser salvos. Quem sabe assim nós não seremos salvos? Porque aquele mar estava tão bravio, o vento tão forte, que eles parecia que ia se quebrar ao meio.
Para você ver a ira do Senhor. E quando ele encontra aquele homem ali dormindo, Jonas, eu acredito que ali foi uma conversa muito sincera. E ele começou a declarar ao Senhor: olha, eu sou Jonas. E aí ele começa a perguntar de onde você vem, qual é o teu nome, o que tu estás fazendo aqui. E ali ele relata o que ele tinha feito, que ele tinha vindo fugindo da presença do Senhor. Mas eu te pergunto, como você pode fugir da presença do Senhor? Você pode até tentar se esconder. A presença do Senhor, você pode até não estar, mas dos olhos do Senhor. Porque o Senhor se faz presente onde há santidade, onde há santificação, onde há arrependimento, o Senhor se faz presente. Mas os olhos do Senhor é como chama de fogo. O Senhor vê tudo, contempla tudo. E ali Jonas disse assim: olha, o culpado sou eu, deste vento. E aí os marinheiros disseram: olha, vamos lançar a sorte. Vamos ver quem é o culpado deste grande mal de ter vindo até nós. E aí quando eles lançam a sorte, cai justamente em Jonas. Só que aquele marinheiro já sabia que o culpado era Jonas. E agora? O que vamos fazer contigo, Jonas? O que vamos fazer para que o teu Deus se acalme e nos livre deste grande mal? E aí Jonas diz: olha, me pega, me lança no mar e tudo isso se acalmará. Aleluia a Deus, oh glória. Você entende que ali ele reconheceu que o culpado daquela grande ira era ele? Ele mesmo, pelas escolhas dele, por tentar ir contra a vontade de Deus. Às vezes vem mal em nossas vidas porque nós vamos contra a vontade do Senhor. E nós achamos: o Senhor nos esqueceu, o Senhor nos abandonou. Não, você escolheu mal. Você foi por um caminho que o Senhor não ordenou que fosse. Porque ir contra a vontade do Senhor é andar em direção à morte. E contra a vontade do Senhor é andar em direção ao perigo. É andar para perder. Mas quando nós andamos seguindo a orientação do Senhor e a vontade do Senhor, nós andamos para ser mais que vencedores. Porque é o Senhor que nos garante a vitória. É Ele que vai adiante de mim e adiante de você para nos garantir a vitória. Quando o Senhor nos chama, é porque Deus tem um propósito para mim e para você. E quem somos eu e você para indagar o Senhor? Mas por que o Senhor me escolheu? Mas para o que o Senhor me chamou? Ele escolheu você, porque Ele sabe de todas as coisas. E o propósito de Deus irá se cumprir na minha tua vida na íntegra. E aí quando Jonas é desmascarado, quando Jonas, diante daquela tribulação ali, entenderam que ele era o causador do grande mal, lançaram Jonas ao mar. Mas antes de lançar Jonas ao mar, algo me chama muita atenção. Aleluia. Glórias a Deus. Que um dos marinheiros, quando perceberam isso, clamaram ao Senhor no versículo 14 do capítulo 1, disseram: então clamaram ao Senhor, disseram: Senhor, rogo-me para que não deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar, e a fúria do mar acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Senhor, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Uma das coisas que me chama mais atenção é que este marinheiro agora começaram a se preocupar agora. Se preocuparam com a vida de Jonas, se preocuparam com a fúria do Senhor e se preocuparam com o sangue de Jonas, que seria inocente sobre a vida deles, sobre as mãos deles. Ou seja, eles não quiseram matar Jonas. Muitos são conhecidos marinheiros pelo seu desamor, e principalmente eles que não conheciam Deus, serviam a outros deuses. Então era muito fácil pegar uma faca ali, e já foi Jonas. Mas ali Jonas disse: me lança ao mar. Então lançaram Jonas ao mar, e assim que lançaram Jonas ao mar, o mar se acalmou. Mas aí vem o Senhor mais uma vez e dá uma ordem ao peixe: engole ele. O Senhor deu uma ordem ao mar para que se enfurecesse. O Senhor deu uma ordem ao peixe para que o engolisse. Mas o Senhor também deu ordem ao peixe para que lançasse Jonas justamente em Nínive. Quando Jonas clamou ao Senhor com todo o coração, que entendeu
que era a vontade do Senhor que estava sendo feita. E aí Jonas começa a clamar ao Senhor. No capítulo 2, vai dizer: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e com a corrente de águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que não tornarei a ver mais o teu santo templo? As águas me cercaram até a minha alma do abismo, e me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça, e desci até as profundezas dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. Tu, do teu santo templo, os que adoravam ídolos vãos, abandonaram aqueles que lhe era misericordioso. Os que adoraram ídolos vãos, abandonaram aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te ofereci sacrifício, e com quem prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Aí Jonas já começa a se alegrar de ver marinheiros que serviam a outros deuses, clamando ao Senhor, abandonando os seus deuses e fazendo volta ao Senhor. Você entende que até ao Jonas fugir, e teve propósito para Jonas ali. Porque os marinheiros que não conheceram a Deus, passaram a conhecer o Deus de Jonas, o Deus dos hebreus, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Você vê que muitas das vezes, há situações que nós vemos que é tudo proporcional para que algo aconteça na vida de alguém. E aí, por mais que Jonas tentasse fugir da presença de Deus, ele viu a glória de Deus naquele lugar. Ele viu o trabalhar de Deus se fazendo presente naquele lugar. Olha só, irmãos, que coisa linda. Ver Deus tocando nos corações de pessoas que não acreditavam nele, que não temiam a ele, que não reconheciam ele. Mas quando Deus vê que você abandonou a sua prática do pecado, que você abandonou a sua prática de ídolos, e que você reconheceu ele como o único e suficiente Salvador, o Senhor se compadece. O Senhor move as suas mãos, e a misericórdia do Senhor chegará à sua vida. A misericórdia do Senhor lhe alcançará. E aí chega finalmente a Nínive, e aí começa agora profetizar contra aquela cidade. O que era para ele percorrer em 3 dias, ele percorreu em 1 dia. Olha, em 40 dias haverá destruição. E ele percorreu dentro de 1 dia. E quando ele percorre dentro de 1 dia, ele vai para longe e fica observando a cidade e não vê que há destruição. Por quê? As palavras que ele profetizou contra aquela cidade, houve êxodo. O rei mais terrível, o rei que se achava soberano, que se achava acima de todos, entendeu que ele não passava de pó. E quando ele entendeu isso, ele bateu logo um decreto que nem animais comessem, nem bebessem, muito menos os seres humanos. Então ali por tantos dias ficaram sem beber, sem comer, e o Senhor se agradou. O Senhor viu que havia arrependimento. Será que Jonas mandou ele fazer esse decreto? Não. Jonas só disse que haveria destruição em 40 dias. Mas quando o Senhor entendeu isso, quando o Senhor viu que haveria pessoas ali que iriam se arrepender, o Senhor deixou Jonas à vontade, observando a benevolência do Senhor. E aí no versículo 6 vai dizer assim: quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono e tirou os seus